Olá pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa terceira aula de isomeria. Vamos dar continuidade e finalizar esse assunto, hoje falando da estereoisomeria. Nas aulas passadas nós falamos sobre isomerias do tipo constitucional, ou seja, conectado aí com a estrutura, em que ocorrem mudanças na estrutura da molécula, de modo que essa alteração, né, vai gerar mudanças na função, pode estar mudando a cadeia, o tipo de posição, né? Ocorre também a tautomeria, que é uma mudança, né, dinâmica. Antigamente essa isomeria era chamada de plana, né? Mas como eu já falei, a IUPAC achou melhor mudar esse nome para constitucional. Afinal de contas, as moléculas não são planas, assim como nada que existe, podemos dizer assim, na natureza, né? As moléculas, as estruturas são todas tridimensionais. Então, é importante a gente ter isso em mente. No caso da aula de hoje, nós vamos falar sobre a estereoisomeria. Então, o que é uma estereoisomeria? Você vai ter aí o seguinte: isômeros, estereoisômeros são compostos pertencentes ao mesmo grupo funcional, né, o mesmo tipo de cadeia, de estrutura, cadeia carbônica, né, vai ser tudo igual. Mesma posição da insaturação, mesma posição do grupo funcional do heteroátomo, mesma função, mesmo tipo de cadeia. A estrutura é idêntica, idêntica. O que muda, o que difere é a disposição espacial, certo? Então ocorrem rotações aí nos carbonos e você tem mudanças, né? Só que, às vezes, uma rotação ela pode estar impedida por uma ligação dupla, né, por exemplo. Ou você tem um carbono quiral, que é um carbono que tem mais de um tipo de ligação. Na verdade, 4 tipos de ligações diferentes, ou seja, de estruturas conectadas diferentes. Então, esses estereoisômeros eles vão acabar desviando a luz polarizada em ângulos diferentes. Então, ele pode ir para a direita, para a esquerda, pode ser um ângulo um pouco distinto, né? Mesmo indo para o mesmo lado. Né? Então, o que acontece? O que a gente vai estudar hoje são compostos que são estruturalmente idênticos, mas com alterações tridimensionais, né, suficientes para alterar, né, a, a, a luz, né, o caminho da luz. E isso também gera, pessoal, mudanças, podemos dizer assim, nas aplicações, na própria estrutura. Assim, porque você vai ter compostos que, apesar de idênticos, podem ter, né, funções químicas distintas. Por exemplo, o nosso corpo ele pode metabolizar um tipo específico, mas não metabolizar outro, apesar de ser estrutura igual. Ele pode metabolizar um cis, mas não um trans. Ele pode metabolizar um exemplo de um composto de estrogiro e não levogiro. A gente vai entender isso mais adiante, tá? Então vamos primeiro falar dos diastereoisômeros, né, que é uma situação, e depois a gente vai para os enantiômeros, que é outra situação. Bem, só para vocês primeiro entenderem o que é essa questão, né, da disposição espacial. Eu tenho aqui um etano, você tem aqui uma estrutura 3D do etano, e quando você olha o etano assim de frente, você pode ver uma situação assim de estrela, ou seja, que os hidrogênios eles não estão se sobrepondo aos de trás, ou você pode ter essa situação elíptica. No caso do etano, esse carbono ele pode ficar girando. Então, se você fosse tirar fotos, você ia ter várias situações. Pode ser um ângulo como estrela, como elipse, um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro, porque a ligação ela permite essa rotação aí do carbono, que é uma ligação simples. Mas
você tem circunstâncias em que a ligação é dupla. Então, é uma ligação mais forte e que impede essa rotação dos carbonos. Então, se existe a ligação, ela fica estática, podemos dizer assim, numa posição. É como se eu obrigasse a ficar nessa posição ou nessa. Então, existem alterações. E, no caso, não vai ter as três ligações, né? Aqui, laterais, podemos dizer assim. Porque uma vai ser desfeita para fazer a ligação dupla. Aqui a gente tem, por exemplo, o 1, eu vou ampliar aqui um pouquinho, para ficar melhor. Não dá para ampliar aqui. Os 1,2, né, de clorometano, cis e o trans. O que é que vai ser o cis e o trans? E o que é que vai ser o E e o Z? A gente vai já falar sobre isso. Mas a gente tem que entender o que é um diástero isômero. Uma vez que ocorre essa dupla ligação, você vai ter a circunstância em que os mesmos ligantes, né, por exemplo, nesse carbono vão ser iguais do outro, mas os semelhantes vão ficar do mesmo lado ou do lado oposto. Quando você tem os semelhantes do mesmo lado, você tem a condição cis. Quando você tem os semelhantes do lado oposto, você vai ter a condição trans. Então, quando você pensa na ideia de cis e trans, primeiro você vai ter por obrigação que os ligantes dos dois carbonos da insaturação, né, os carbonos ligados por dupla ligação, eles obrigatoriamente vão ser iguais. Aquele carbono vai ter dois ligantes, o outro também vão ter os mesmos dois ligantes. Isso fica fácil. Se é semelhante do mesmo lado, como você passasse um plano aqui, você tem cis. Se é do lado oposto, tem um trans. Mas existem circunstâncias que os ligantes não são iguais, eles podem ser todos diferentes. E aí? Por isso existe o modelo EZ. Vamos também falar mais adiante dos enantiômeros, que é uma condição específica quando você tem um carbono chamado quiral, ou seja, o carbono que tem diferentes ligantes. Ele tem 4 ligantes distintos. Não é caso de ligação dupla, não tem ligação dupla. Ele vai ter 4 ligantes distintos, como esse composto. E aí, esse composto aqui, ele pode, né, por exemplo, desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Depende da sua disposição espacial. A gente vai ver daqui a pouco isso. Vamos primeiro, então, falar sobre o diástero isômeros. Condição: quando dois átomos, preste atenção nisso, têm ligação dupla. Então, para ser um diástero isômero, tem que ter uma ligação dupla entre carbonos. Não é possível acontecer o que? A rotação, como eu falei. Qualquer tentativa de rotação implica em quebra da ligação dupla. Então, isso torna uma molécula rígida, né? Então, você vai ter, né, carbonos, né, distintos. Isso também pode se aplicar em cadeias cíclicas, tá certo? Uma cadeia cíclica já pode ser condição para uma diastereoisomeria, ou seja, não precisa nem ter a ligação dupla, porque como ela está cíclica, ela prende, né, os carbonos de modo que eles não possam fazer rotação. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse composto, preste bem atenção, note ele. Você tem aqui uma dupla ligação, hidrogênios, e um composto chamado aqui, que é vai ser, na verdade, que não vai ser nem uma ramificação, é parte da cadeia. Mas se fosse uma ramificação, você ia dizer que isso aqui era um metil. Então perceba a situação. Se você pegar essa estrutura, né, e virar ela ao contrário, girar 180 graus, você vai ter essa. Então você pode dizer que isso é igual a isso. Não tem diferença. Mas, se você tiver essa estruturazinha aqui, cloro, cloro, né, hidrogênio, hidrogênio.
Se você virar ao contrário, teria que ficar como? Cloro e cloro aqui em cima, hidrogênio e hidrogênio. Então, perceba que essas duas estruturas elas são distintas, né? Eu não consigo pegar essa e girar nenhuma forma para dar essa. Por quê? Porque para que isso aqui ocorra, eu teria que girar os carbonos. E como tem dupla ligação, isso não vai ser possível. E isso traz, por exemplo, aqui no caso dessa estrutura, que é 1,2 de cloroetano cis e 1,2 de cloroetano trans, ou seja, o nome é igual, só muda que é cis e trans. Olha aí as diferenças, por exemplo, físicas, né, propriedades físicas. Né? Ocorre uma mudança na densidade, ocorre uma mudança também na temperatura de ebulição. No caso do composto cis aqui, ele tem uma temperatura de ebulição mais alta. Tá joia? Então, pessoal, é importante a gente perceber isso, né? Ou seja, você tem estruturas iguais, né? Similares, e o que muda, né? Basicamente, é a disposição espacial. Tem a mesma função, tem a mesma posição, tem todo, ela se encaixa em todo tipo de isomeria. Ela não vai se encaixar em nenhum tipo de isomeria que a gente estudou até agora. Então, é uma condição da disposição realmente espacial. Aqui, por exemplo, nós temos aqui outra situação que é o ácido maleico e o ácido fumárico. Na verdade, o nome oficial dele seria ácido cis butenodioico e o ácido trans butenodioico, tá? Então, o que é que vai mudar entre um e outro? Se você olhar aqui a ligação dupla, vamos marcar aqui para ficar fácil de você visualizar. Você vai ver que esse carbono está ligado com essa estruturazinha, que é o grupo funcional de um ácido carboxílico, e aqui também esse outro tem outra estrutura de ácido carboxílico. E ambos estão ligados com hidrogênio. A questão é que quando os semelhantes estão do mesmo lado, ó, hidrogênio e hidrogênio desse lado, se você passar aqui um plano, o hidrogênio vão estar do mesmo lado e os grupos funcionais de ácido carboxílico vão estar do outro. Já nessa outra situação, você vai notar que, passando no plano, eles vão estar em posições opostas. O hidrogênio vai estar em lados opostos e as funções também. Então, você tem a condição cis, mesmo lado, e a condição trans. E é interessante, pessoal, a gente perceber propriedades físicas também bem distintas, né? Tanto que o nome usual, né, são diferentes, ácido maleico e ácido fumárico. O ácido maleico, por exemplo, é um ácido que tem um ponto, por exemplo, de fusão e ebulição. Ele tem um ponto de fusão de 130,5 graus Celsius e ebulição, se não me engano, próximo de 300. O caso do fumárico. Desculpe. O ponto de ebulição do ácido maleico é 130 graus e o ponto de ebulição também do fumárico é 302 graus mais ou menos. Então, olha aí a distância, né, de ponto de ebulição, enorme. Por quê? Porque aqui os ácidos carboxílicos tendem a fazer ligações de ponto de hidrogênio. E aqui vai facilitar o maior número de posição, porque eles vão estar opostos, né? Então, vai ajudar muito, né, na estrutura para fazer ligações de ponte de hidrogênio. Amplia, né, a capacidade. Então, eles vão ficar mais aderidos, né, no caso do ácido fumárico. E aí, esses compostos, né, o maleico e o fumárico, eles podem, né, com calor, por exemplo, liberar água, né? Então, eles podem sofrer um processo de desidratação, né? E fechar uma cadeia, no caso do maleico. Já o fumárico, isso não pode acontecer, por conta da posição. Ele está muito distante, então os carbonos eles não conseguem formar um composto cíclico. Já o maleico,
né, pode haver aí a desidratação, né, e formar um anidro maleico, que é um composto distinto, né? Aqui não vai ser mais isômero, porque a constituição mudou, né? Mas perceba que o ácido maleico pode gerar isso, já o outro não. Então, a posição tridimensional ela é muito importante. E aí, pessoal, com respeito a diastereoisômeros, como eu falei, pode haver circunstâncias em que os constituintes são distintos. No caso do sistema cis e trans, ele só pode ser aplicado se os ligantes dos carbonos forem iguais entre um e outro. Mas existem circunstâncias que isso não vai acontecer. Então, o sistema cis e trans ele é limitado. Então, foi desenvolvido outro sistema, né, que leva termos alemães, né, que é o sistema Z e E. O sistema, a letra Z, né, desse sistema, ele vem do termo Zusammen, que quer dizer que os compostos eles estão juntos. Os semelhantes, né, os mais importantes, estão juntos. E o outro, que é o Enkungun, lindo, né, alemão aí, quer dizer separados. Então, o que são esses compostos de maior prioridade? É o seguinte, você tem aqui essa estrutura, o composto de maior prioridade é aquele que tiver maior massa molar. Então, você pode marcar, né, marcar aqui essas estruturas e ver, não precisa nem fazer o cálculo da massa, é só você ver a constituição, quais são os que são mais tem maior tamanho, né, maior número de carbono, de átomos, né, você vai dar para perceber a massa. Então, se você olhar para esse carbono, o prioritário vai ser esse, que tem uma estrutura maior. E quando você olhar pelo outro carbono, você vai ver que o prioritário vai ser esse, que tem a estrutura maior. Aqui só tem um hidrogênio, aqui tem um carbono e 3 hidrogênios, então ele é maior. Então você vai marcar esses como sendo os prioritários. Se eles estiverem do mesmo lado, é a mesma ideia lá do cis e trans. Se eles estiverem do mesmo lado, só que eles não são iguais, você vai ter o isômero Z, ou seja, vai ser um composto Z. Se ele estiver em lados opostos, como aqui, ele vai ter, né, a ideia, né, vai ser um isômero E. Então aqui, por exemplo, você tem o Z3-metil-pente-2-eno e aqui você tem o E3-metil-pente-2-eno. Tá certo? Então perceba, a ideia é a mesma do cis e trans, né? Em equivalência, é como se cis fosse o Z e o trans o E. Só que o cis e trans só se aplica se os compostos os ligantes forem iguais. O Z e E não importa os ligantes. O que vai importar é que os prioritários tenham do mesmo lado, estejam do mesmo lado do plano, né, que você vai traçar, você vai ter o Z. Se tiver lados opostos, você vai ter o E. E aí, a ideia de prioridade é você olhar cada carbono naquele que tiver a maior estrutura, né? Então perceba, por que eu não poderia usar o cis e trans aqui? Porque aqui não é hidrogênio. Apesar de eu ter essas duas estruturas iguais, eu não tenho essas duas iguais. Tá? Então, se você pegar uma prova, talvez você tivesse a vontade de dizer que isso aqui é um trans, porque esse aqui é semelhante a esse, mas estão em opostos. Mas não se aplica modelo cis e trans assim. Tá bom? Então, fique esperto aí. E agora, pessoal, para falar um pouquinho sobre os enantiômeros. No caso dos enantiômeros, ele pode acontecer com um só carbono, desde que ele seja quiral. O que é isso? Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligações com ligantes distintos. Né? Se eu tiver um carbono com 4 ligações com hidrogênio, ele não é quiral. Né? Mas se eu tiver 4 ligantes distintos, ele é quiral. E aí
vai acontecer uma situação que pode ser representada pelas nossas mãos. Por exemplo, sua mão é igual a outra. Tá vendo? Sobrepõe. Mas, se você tentar sobrepor elas de modo que a palma fique para o mesmo sentido, olha o que acontece. Não se sobrepõe. Tá? Então, assim como as mãos são iguais, mas não podem ser sobrepostas, se elas estiverem na mesma direção, existem compostos, né, devido a essa propriedade quiral, que quando você pega ele e outro, ele também não sobrepõe. Se você pegar, por exemplo, esse composto aqui, um igual, e colocar em cima desse, exatamente em cima, ele pode se sobrepor? Teoricamente, poderia sobrepor? Sim, mas ele pode rotacionar. E se você rotacionar, você vai ver que não vai permitir a sobreposição. Então, se você pegar ele, né, e colocar no mesmo sentido, ou seja, com a mesma estrutura, no mesmo sentido, você vai perceber porque aqui é um composto está no plano, mas ele vai estar no tridimensional. Se você tentar sobrepor, ele não vai ser possível de sobrepor. Vai acontecer a mesma coisa da mão. Tá? São iguais, né? Mas, olha aí a situação. A posição dos ligantes pode estar distinta. Né? Fica invertido como se fosse invertido por um espelho. Então, não sobrepõe. Então, isso é a ideia dos enantiômeros. E isso, pessoal, faz com que a molécula ela desvie a luz de forma distinta. E traz propriedades distintas. Por exemplo, alguns animais não conseguem metabolizar uma substância, né? Se for, por exemplo, um destrogiro, mas consegue se for um levogiro. Ou seja, esse termo, se desviar a luz para a direita, eu consigo metabolizar. Se desviar para a esquerda, eu não consigo. Então, perceba a peculiaridade aí. Então, quando você, né, coloca essas substâncias, passam a luz polarizada, você vai ter o seguinte, a possibilidade do composto não ser opticamente ativo, ou seja, ele não desviar a luz para local nenhum, mas ele pode ser opticamente ativo, ou seja, desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então ele gira aqui, pensa no relógio, a luz vai retinha. Ou ele pode fazer assim com a luz polarizada. Então ele girou para a direita. Se ele fizer assim, ó, com a luz, ele girou para a esquerda. Vai ficar estranho no vídeo porque vai parecer que eu estou fazendo o contrário, né? Porque o vídeo inverte um pouco aqui as posições. Mas perceba, se pensando no relógio, vamos supor que a luz caísse para o ponteiro 1, é direita. Caísse para o lado do 11, seria esquerda. Tá? Então, o sentido horário vai ser direita, destrogiro. Se for sentido anti-horário, é levogiro. E aí a gente consegue perceber, né, isso melhor. Ó, pensa no ponteiro do relógio, opticamente ativo. Se ele girar para a direita, destrogiro. Se ele girar para a esquerda, levogiro. Perceba, pessoal, que os compostos não são, uma vez que eles sejam simétricos, assimétricos, você vai ter essa possibilidade. Mas, se você tiver um composto que é simétrico, ou seja, que não permite acontecer, não tem carbono quiral, não vai permitir essa simetricidade, você vai ter um composto opticamente inativo. Você pode ter, por exemplo, um ácido lático destrogiro, né? Vamos por esse caso aqui, ele vai desviar a luz para a direita, e o levogiro vai para a esquerda. Mas se você pegar e misturar os dois igualmente, em proporções iguais,
Um vai desviar para a direita e outro para a esquerda. E no fim das contas, isso vai gerar um não desvio. Então, uma mistura racêmica, o que é isso? É uma mistura feita por o mesmo composto, sendo levogiro e destrogiro, né, vai também ter uma atividade óptica nula, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, compostos simétricos, né, que não tem carbono quiral, e mistura racêmica, vão ser opticamente inativos. Então, essa ideia, né, essa compreensão, ela surgiu, né, com as pesquisas de Louis Pasteur, né? E esse termo racêmico, racemos, vem de cacho de uva. Então, se você tem compostos, né, que Louis Pasteur descobriu isso no vinho, né, com mudanças, peculiaridades da fermentação. Então, se você tem compostos que têm propriedades D ou L, né, destrogiro e levogiro, e juntos, você vai ter uma atividade óptica nula. Vamos entender isso um pouco mais ainda. Olha aí a circunstância, né? Louis Pasteur ele descobriu, né, por exemplo, que o ácido tartárico, né, ele tem aí a possibilidade de surgir no processo de fermentação. E a presença, né, desse ácido tartárico promove, por exemplo, que firme que turvo lá o material fermentativo, né? E pesquisando, né, ele percebeu o seguinte, que o ácido tartárico destrogiro, o levedo, ele conseguia consumir. Mas o levogiro, né, não era consumido, ficava intacto. Então, ele percebeu o seguinte, que por meio de uma fermentação era possível produzir o ácido levogiro puro. E aí você tira, né, você torna aquela mistura ali, no caso a fermentação da uva, um composto opticamente ativo. Por quê? Porque você vai ter presente dele, a partir da fermentação, né, o ácido tartárico levogiro. Então, se você colocar um equipamento onde você pode polarizar luz, né, e passar isso nesse composto, você vai ter aí propriedades levogiro, tá bom? Ou seja, desviando a luz em sentido anti-horário, né, para a esquerda, tá certo? E aqui você tem um ácido tartárico, né, desses dois tipos, né, levogiro e destrogiro. É importante perceber o seguinte, pessoal, que a quantidade, né, de possibilidades de compostos levogiro e destrogiros está proporcional ao número de carbonos quirais. Então, se você tem muitos carbonos quirais, você tem uma grande possibilidade, né, de compostos levogiro e destrogiro, né? No caso, o ácido tartárico, você tem aqui, ó, esse carbono, ele não é quiral, esse carbono aqui, ele é quiral, e esse carbono aqui também pode ser considerado quiral, mas esse não. Então, você tem duas possibilidades de compostos devogiro e aqui também duas possibilidades de compostos levogiro. Então, você tem a possibilidade de duas misturas racêmicas, né? Ou seja, olhando por dois carbonos, você tem aí a possibilidade, né, de ter compostos, né, que tenham essas propriedades ópticas. Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão que vai exemplificar bem essa situação. A glicose, pessoal, ela pode ter mais de um tipo. Então, olha o que a questão diz. A glicose destrogira, que é chamada também de dextrose, é um alimento nutritivo, uma importante fonte de energia para o organismo. Já a glicose levogira não pode ser considerada alimento, pois ela não é assimilada pelo organismo. Então, em relação à molécula de glicose, né, esquematizada a seguir, indique o que? Está aí a glicose. Quantos carbonos assimétricos
tem a glicose? Então vamos lá. Você vai ter o seguinte, esse carbono aqui, ele tem 4 ligações, mas 2 são semelhantes, 2 são com hidrogênio, então ela não pode ser um carbono assimétrico. Esse carbono ele vai ter 4 ligações também, com coisas distintas, então ele é um carbono assimétrico. Esse carbono ele vai ter 4 ligações também com coisas distintas, então ele é assimétrico. Esse também e esse também. 4 ligações distintas. Agora esse, ele está com 2 ligações com quem? Com o oxigênio. Então ele não é carbono assimétrico. Então aqui a resposta, você tem 4 carbonos. E aí ele pergunta, quantos isômeros destrogiros e levogiros tem a glicose? Bem, para responder isso, eu sugiro você primeiro determinar quantos enantiômeros existem nessa molécula. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, né, o número 2 e elevar pelo número de carbonos assimétricos. Então, se você tem 2 elevado a 4, quanto é que isso aqui vai dar? Vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, você tem 16 enantiômeros. Por quê? Porque, por exemplo, você tem uma posição desses 3, e aqui você vai ter o levogiro e o destrogiro. Então você vai ter combinações determinadas por todos esses. É como se você estivesse fazendo aqui um esquema de combinação. Então você vai ter 8 metade que vai girar, né, para a direita, que é um destrogiro. E você vai ter metade das possibilidades, 8 também, que vai girar a luz para a esquerda, que vai ser um levogiro. Tá certo? Então a resposta aqui vai ser 8 destrogiros e 8 levogiros. Os levogiros não vão ser metabolizados, como disse a questão. E quantas misturas racêmicas é possível? O que é uma mistura racêmica? É você pegar um composto destrogiro e o semelhante dele, levogiro. Né? E quando você une os dois, você vai ter mudança da luz para a direita e para a esquerda, mas no fim vai se anular, porque vai ficar como que um composto opticamente não ativo. Então, como você tem 8 destrogiros e equivalente a 8, né, levogiros, você vai poder gerar, né, misturando 8 tipos de mistura racêmica. Então, pessoal, a resposta dessa questão vai ficar o seguinte: 4 carbonos assimétricos. Você tem a possibilidade de 16 enantiômeros, ou seja, 8 destrogiros e 8 levogiros, e 8 misturas racêmicas. Tá? Então, o pulo do gato aí, você saber calcular quantos enantiômeros a partir do carbono quiral. Então, vai ser a fórmula 2 elevado ao número de carbono quiral. Né? O carbonos assimétricos. Aí você consegue o número de enantiômeros possíveis, e aí metade vai ser destrogiro e metade vai ser levogiro. Tá joia? Outra situação aí perguntada, né? A glicose apresenta pares de estereoisômeros, eles formam mistura racêmica? Bem, é importante a gente perceber isso, né? Será que eles têm pares de estereoisômeros? Não. Por que não? Porque não tem ligação dupla. Né? Os diestereoisômeros, como a gente viu lá no esquema cis, trans, E e Z, dependem, né, dos carbonos serem impedidos de girar por uma ligação dupla. Então, eles não têm, né, essa possibilidade. Né? Os diestereoisômeros eles não vão formar misturas racêmicas. Por quê? Porque eles desviam a luz em ângulos, né, distintos, mas não em sentidos contrários. Então é importante também perceber isso. No caso da diestereoisomeria, o cis e o trans,
Vamos supor, um desvia para 5 graus à direita, o outro para 30 à direita. Então, eles vão mudar o ângulo, né? Mas não vai mudar o sentido. Já os no caso de diesteroisômeros, os enantiômeros, o ângulo é igual. O que muda é o sentido. Você vai ter um que vai, por exemplo, 5 graus à direita e o outro 5 graus à esquerda. Tá? Então, tem que colocar isso em mente. Misturas rancêmicas, elas só vão existir em diesteroisômeros, que é exatamente quando você pega dois compostos, forma uma mistura racêmica, um desvia 5 graus para a direita e o outro 5 graus à esquerda. Vamos supor, passou a luz aqui, 5 graus para a direita. Aí passa a luz no outro, 5 graus para a esquerda. Anula. Ou seja, fica opticamente inativo. Já o diesteroisômeros, que deixa eu fazer assim. Vai passar a luz aqui, aí 5 graus à direita. Aí no outro, 15 graus à direita, entorta mais ainda. Então, você vai ter, né, o desvio da luz, ou seja, o composto não vai ser opticamente ativo, então não vai formar uma mistura racêmica. Tá bom? Essa perguntinha aí é até uma pegadinha, mas é importante para poder comentar isso. E quais são os grupos, né, funcionais que estão presentes aí na glicose? Então, essa questãozinha eu já coloquei para a gente relembrar lá funções orgânicas, né? Então, pessoal, perceba o seguinte, você tem aí diversas hidroxilas na cadeia, né? Isso aqui tudo é função álcool. Função álcool. Né? Isso aqui tudo é função álcool. Porque está ligado a carbonos saturados, né? Se tivesse ligação insaturada, seria enol, né? Então, tudo isso aqui é álcool. Mas aqui você tem, ó, uma função orgânica diferente, que é o aldeído. Então, uma glicose, ele tem propriedades de álcool e de aldeído, tá? Ele é um composto multifuncional, tá joia? Então, pessoal, até a próxima aula. Com isso, a gente encerra, né, o conteúdo, o assunto de isomeria.